Olá, tudo bem? Hoje então a gente conversa sobre o que eu ando lendo aí nos últimos tempos. Eu gosto muito de falar o que eu li durante um mês, mas gente, eu não sei como vocês estão, mas esse ano eu tô numa lentidão danada, então eu preferi juntar mais livros pra gente conversar então sobre essas leituras. Eu até peguei esse caderninho aqui, que é onde eu anoto as minhas leituras, e dei uma atualizada nele para ver se eu não esqueço de nada. E vou então mencionar para vocês o que eu li em fevereiro e em março desse ano. Bem, então eu vou começar aqui pelo final. Esse livro eu terminei há alguns dias, é O Estilo de Dostoiévski, do escritor russo Nikolai Tchirkov. Eu tenho que comentar com vocês o contexto dessa leitura aqui, porque quando eu comprei esse livro, eu não pensei em ler de uma vez como eu acabei fazendo. Esse livro vai reunir ensaios sobre as principais obras de Dostoiévski. O Nikolai Tchirkov era um professor de literatura, né, e crítico literário também. E eu pensei em ler um livro do Dostoiévski e em seguida consultar aqui o que o autor teria a dizer a respeito. Mas quem é membro do canal sabe que eu inventei de fazer um projetinho assim sobre o Dostoiévski, sobre a sua vida e sobre a sua obra também, porque eu tenho 2 volumes da biografia escrita pelo Joseph Frank e pretendo, claro, né, completar essa coleção. E eu tenho tido realmente um interesse muito crescente pelas obras do escritor. Já faz um tempo que eu leio Dostoiévski, mas eu posso falar para vocês que eu nunca gostei tanto de ler Dostoiévski. E claro que saber mais da vida dele acresce muito, né, para o nosso entendimento dos seus livros. E aí então eu decidi começar a ler também Fortunas Críticas, como é o caso aqui desse livro, e fazer vídeos mais detalhados na área de membros. Então eu gravei um vídeo de mais de meia hora falando só sobre esse livro, e quando eu começar a ler a biografia, eu também quero gravar vídeos assim mais detalhados, contando a respeito da vida do Dostoiévski. E a experiência de ler esse livro, então, foi diferente para mim, porque eu não li todos os livros do Dostoiévski que são analisados aqui. Mas mesmo assim eu posso falar para vocês que foi muito interessante, porque eu consegui enxergar a evolução dele como autor, os temas que são recorrentes em suas obras e a relação também que o Nikolai Tchirkov faz dos livros e dos personagens ali do Dostoiévski também é bem interessante. Então, claro que você tem aí essa opção de ler esse livro de uma vez, como foi o meu caso, ou de ser um livro de consulta realmente para você. Eu vou citar aqui então quais livros vocês vão encontrar aqui, tá? Vai ter um capítulo que vai falar só sobre gente pobre e a senhoria. Nesse capítulo também, gente, ele fala brevemente sobre o duplo, tá? Depois a gente vai ter um capítulo falando só sobre escritos da Casa Morta. O próximo é sobre a aldeia de Stepanchikov e seus habitantes. E aí também temos Humilhados e Ofendidos, Memórias do Subsolo, Um Jogador, Crime e Castigo, claro, né, não podia ficar de fora. E aí vem os grandes, né, romances, O Idiota, Os Demônios, O Adolescente e, por fim, Os Irmãos Karamazov. Então, por aqui no canal, gente, eu devo voltar a comentar alguma coisa sobre esse livro quando eu falar com vocês sobre alguma leitura que eu tô fazendo do Dostoiévski, como, por exemplo, Os Irmãos Karamazov, que eu tô relendo. Eu dei uma paradinha, mas eu quero retomar essa leitura. Mas eu tô percebendo também que é um livro que eu preciso ler devagar, sabe? Tem muita coisa ali e é realmente uma experiência maravilhosa e para mim precisa ser mais lenta. Tô percebendo muito isso nessa releitura. Então eu não tô com pressa para ler Os Irmãos Karamazov, mas já falo para vocês que além desse Dostoiévski, outro que eu vou ler esse ano é Memórias do Subsolo, que tá no meu desafio de 12 livros. Então, quando eu comentar desses livros com vocês, né, eu devo falar de novo aqui sobre esse livrinho e eu recomendo muito para vocês. Ele traz uma compreensão muito interessante, ele vai analisar várias cenas que a gente vê nessas histórias que ele cita aqui, fazer comparações tanto entre as obras do Dostoiévski como entre a obra do Dostoiévski e a obra de outros escritores que ele admirava bastante. Então aqui ele vai citar muito Balzac, o Victor Hugo, o Schiller, Byron. Enfim, tem muita coisa aqui, até num vídeo, gente, que eu gravei sobre os escritores favoritos do Dostoiévski, que vocês encontram aqui no canal, eu tirei muita coisa do que eu falei naquele vídeo desse livrinho aqui. Então, tá aí uma recomendação se você gosta do Dostô. E claro que eu tenho que mencionar para vocês que eu terminei a leitura de O Nome da Rosa, que foi a primeira leitura conjunta que eu fiz aqui na área de membros do canal. E nossa, gente, que escolha acertada. Que livro bom para ler em grupo. Quanta coisa a gente tira desse livro. Eu li outro livro por causa desse livro aqui, já eu comento dele com vocês. Eu ainda vou fazer, aliás, gente, uma resenha aqui no canal sobre O Nome da Rosa, tá? Eu quero comentar algumas coisas aqui. Foi um livro que eu li durante 2 meses com o pessoal. Então, tanto as minhas pesquisas
como a troca que eu tive, né, com as pessoas que leram comigo foi muito rica. Esse livro, assim, na superfície, ele é um romance policial histórico. Então vai acontecer uma série de crimes dentro de uma abadia, na Idade Média. Isso vai ocorrer no ano de 1327, e aí vão começar umas investigações ali, mas quem faz isso é um monge também, um monge bem inteligente. Ele traz uma linha filosófica mais voltada para o racionalismo, então ele vai estar sempre ali levantando hipóteses, com grande observação e usando muito da sua lógica para descobrir o que está acontecendo então naquela abadia e quem está fazendo aquilo, quantas pessoas, sei lá, estão fazendo aquilo. E outra coisa que, claro, vai chamar muita atenção da gente é que nessa abadia há uma biblioteca e ninguém pode ter acesso a essa biblioteca também. Então, é mais um mistério que a gente vai encontrar aqui. E toda a arquitetura do local também é muito interessante, a arquitetura da biblioteca. É uma história que vai conter muitos diálogos com um fundo assim filosófico, tem um contexto histórico riquíssimo. Aqui muitos personagens são personagens históricos mesmo, como por exemplo o Ubertino de Casale, o Bernardo Gui, o Miguel de César. Enfim, o Umberto Eco escolheu contar essa história em um período histórico que estava acontecendo muitos conflitos ali dentro da igreja, de correntes diferentes de pensamento, e em que a Inquisição também era muito atuante. Bom, eu vou conversar com vocês direitinho num vídeo separado para a gente abordar vários aspectos interessantes que esse livro tem. Mas posso falar para vocês que eu gostei bastante. Só foi uma experiência de leitura diferente para mim, porque como eu estava organizando a leitura conjunta, eu fiz muitas pesquisas, né, em paralelo com a leitura. Então, é claro que eu peguei spoiler, né? Um certo ponto ali das minhas pesquisas, eu descobri o que estava acontecendo ali, quem estava fazendo aquilo, enfim. Mas isso não estragou, não, a minha experiência de leitura. Só ficou um pouco diferente, claro. E eu mencionei, né, que eu li outro livro por conta da leitura de O Nome da Rosa. Esse livro é Nos Labirintos de Eco, ele é do Orlando Fedeli. E, gente, esse livro é muito interessante, porque ele vai tratar realmente disso, né, dos labirintos que a gente encontra dentro de O Nome da Rosa. Então, a gente pode pensar no labirinto desde o ponto de vista arquitetônico, claro, na ideia de labirinto também, que há tipos diferentes, né, de labirintos. Ele também vai relacionar isso com o livro. O labirinto do saber, o labirinto medieval, o labirinto da igreja. Então, todos esses temas que estão ali misturados em O Nome da Rosa são destrinchados nesse livro. Então, ele vai discutir muito também a questão histórica do que estava acontecendo naquela época, como ele também vai focar bastante na parte filosófica do livro, né? Nessas ideias diferentes que acabam se confrontando, principalmente na figura do Guilherme de Baskerville, que é esse monge que vai acabar liderando aí uma investigação sobre o que está acontecendo ali na abadia, e o personagem Jorge de Burgos, que é um dos monges que vivem ali na abadia, um monge já idoso, e que a gente vê que é um personagem que, sem dúvida, vai render bastante na história. Nesse livro também o autor fala um pouco também do Umberto Eco, do seu pensamento, como o personagem Guilherme de Baskerville vai vocalizar ali muito das ideias do ponto de vista do próprio Umberto Eco. Enfim, é um livro, gente, que eu recomendo se você quer realmente mergulhar mais a fundo nessa história, tá? Se você não tem tanto interesse nessa parte filosófica, de entender melhor ali o contexto histórico, as relações que o Umberto Eco está fazendo ali, as críticas que ele coloca, que a gente percebe lendo o livro, mas claro, né, quando a gente tem um amparo de uma pessoa, né, que pesquisou, que realmente foi mais a fundo, a história fica muito mais interessante, mas também mais complexa, né? Então eu recomendo essa leitura se você realmente tem essa curiosidade de saber mais a respeito de parte ali da história da igreja, porque como eu falei para vocês, muitos personagens de O Nome da Rosa são personagens históricos, então tem muita coisa ali que está escrito no livro que realmente aconteceu. Então, sem dúvida, gente, é um livro que vai enriquecer muito a leitura de O Nome da Rosa, e fica aí a minha sugestão de uma leitura de apoio, né, para vocês. Eu ainda li, gente, esse livrinho do Philip Roth, que já tem resenha aqui no canal, tá? Eu conversei com vocês sobre esse livro, é um livro muito curtinho, deve ter umas 100 páginas ou nem isso, e é uma pancada, viu? Esse livro, eu não sei se eu recomendaria para ser o primeiro livro que você leria do Philip Roth. Não sei. Eu gosto muito do Adeus Columbus, que é o primeiro livro que ele escreveu, um livro que vai trazer uma novela e contos
só que esse livro está esgotado. Mas se você tiver acesso a ele em um sebo, por exemplo, ou a versão digital, eu acho que é um livro maravilhoso para você conhecer realmente Philip Roth. Aqui é um livro que vai trazer temas sensíveis, então já vou deixar, claro, a recomendação para que você veja o vídeo, né, que eu falo somente sobre essa história aqui. Mas de um ponto de vista assim, mais geral, a gente vai conhecer um ator de teatro super famoso, assim, bem sucedido, que está por volta ali dos 65 anos, e que simplesmente passa por um momento que ele não consegue mais exercer o seu ofício de ator, né, que ele executou tão bem por toda a sua vida. Ele está vivendo um momento muito sério de bloqueio, e claro que isso vai desencadear problemas na vida pessoal dele, e ele vai passar um período numa clínica psiquiátrica, e lá, claro, ele vai conhecer outras histórias, vai conhecer a história de uma personagem especificamente, assim, muito forte, e depois ele sai da clínica e vai acabar se envolvendo com uma mulher muito mais jovem do que ele. E é um livro, gente, que em nenhum momento o Philip Roth tem dó do seu protagonista. É um livro, assim, impiedoso. Se você conhece o Philip Roth, você sabe do que eu tô falando. Ele é muito direto. Há descrições aqui que eu acho que algumas pessoas não gostariam de ler. Então, até nesse vídeo que eu gravei, eu falo muito isso, porque a minha ideia aqui é comentar sobre os livros para que vocês tenham uma ideia do que vocês vão encontrar, né? Se é um livro que tem chances de agradar vocês. Então, A Humilhação é um livro que eu gostei, sim, é um livro que eu gostei bastante. É um livro intenso, um livro que mergulha realmente no psicológico dos personagens, e vocês sabem que eu adoro livros assim. E é um livro, assim, realmente avassalador, sabe? É um rolo compressor. Tanto é que ele escreveu uma história super curta, porque ele realmente é muito direto em tudo que ele escreve aqui. Então fica aí a minha sugestão, caso vocês ainda não tenham lido, mas com essas ressalvas. Bem, agora eu vou falar dos livros que eu li já há mais tempo, devo ter lido em fevereiro. Não, fevereiro? É, em fevereiro, tá certo. Falando ainda de Dostoiévski, eu li um livro escrito pelo Stefan Zweig chamado Dostoiévski, Vida e Obra. Esse livro é bem curtinho também e eu gostei bastante. É claro que tem ali a visão, né, do Stefan Zweig da obra do Dostoiévski. Ele também cita alguns aspectos da vida do escritor que ele acha que tiveram muito impacto na sua escrita. Então passa ali, né, por esse filtro, essa visão que o Stefan Zweig tem disso. Mas assim, foi uma experiência muito boa para mim. Eu gosto muito da escrita do Stefan Zweig. É uma escrita extremamente elegante. Ele trouxe ali algumas ideias que eu questionei um pouco, mas é isso, é um ensaio biográfico, né? Então é um texto que tem essa liberdade, né, realmente de interpretação por parte do Stefan Zweig. Mas eu gostei muito de algumas reflexões que ele tem sobre alguns momentos específicos da vida do Dostoiévski. Ele comenta até um pouco sobre a doença, né, a epilepsia que o Dostoiévski sofria. Claro que ele também vai citar o momento que o Dostoiévski passa nos trabalhos forçados, né, na prisão. E ele também vai comparar o Dostoiévski com outros escritores como o Goethe. Por fim, gente, eu quero falar sobre Relatos de um Gato Viajante, da escritora japonesa Hiro Arikawa, que tem vídeo aqui no canal. Eu sei que muitos de vocês já leram esse livro, gostaram bastante. Esse é um livro diferente para mim, não é um livro que eu costumo ler. Não vou falar para vocês que eu amei esse livro, achei uma experiência incrível, não, mas foi um livro legal. Eu tô com o meu interesse assim, crescente em literatura japonesa. Eu tô pensando até em ler um livro chamado O Declínio de um Homem, que foi recomendado para mim, então assim, eu tô de olho aí, quero conversar mais com vocês sobre essa literatura. E esse livro chamou minha atenção porque parte dele é narrado pelo gato. Então a gente vai ver lá como ele foi adotado por um homem, a relação lá entre eles, e como em certo momento, de repente, eles partem aí para uma viagem. A gente logo vai entender, eu acredito, o que está acontecendo. É um livro que emociona, mas é um livro também que te traz muitas reflexões positivas. Algumas pessoas eu sei que terminam esse livro chorando, mas assim, eu posso dizer que, claro, né, tem uma pegada assim um pouco triste, mas essa parte reflexiva, para mim, foi o que ficou assim de mais forte. Então eu posso dizer que é um livro que tem uma pegada mais leve, uma leitura mais fluida, mas que tem essa característica forte de emocionar a gente. Então é algo para vocês levarem em conta aí. E é isso, gente. Essas foram as minhas leituras aí dos últimos 2 meses. Vamos ver como fica meu ritmo de leitura, mas o que importa, né, a gente tá lendo e batendo esse papo sempre por aqui no canal. Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.